boa tarde, boa tarde. Professora aqui tentando se ajeitar, gente, ó, dobrar pelo menos as mangas, né? Boa tarde a nossa professora assistente Sandra Mota, boa tarde ao nosso diretor de imagem Josiel. E boa tarde aí, deixa eu ver quem é que tá aí no chat, no IPTV, né? Para desejar logo uma excelente tarde de quinta-feira, né? Quintou, né, minha gente? Simões, boa tarde. Olha aí, Simões já entrou ali no IPTV e eu tô ajeitando aqui as mangas, né? Porque senão a professora fica agoniada com essas mangas aqui, aí não dá certo, né? Bocaina também, né? Vamos lá, né, gente? Iniciar aqui a quinta-feira às 13 horas, exatas 13 horas, começando a falar sobre a nossa disciplina de Ética e Relações Interpessoais no curso técnico em Serviços Jurídicos, Itainópolis. Boa tarde. Olha aí. Então, vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula, né? Com o tema sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, tá? Olha aí, Itainópolis também, o Alisson, boa tarde. Então, vamos lá. Bom, o objetivo de aprendizagem é refletir sobre políticas empresariais voltadas à sustentabilidade e as formas de preservar ou melhorar o meio ambiente, tá? Diana, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, a gente já veio falando sobre essa questão da sustentabilidade, né, gente? Que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa logo em relação ao meio ambiente. Mas quando a gente fala do meio ambiente, não é somente aquele meio ambiente que explora os recursos naturais, onde a gente vai explorar os recursos naturais, tá? Boa tarde, Oeiras. A gente fala também na sustentabilidade no nosso ambiente de trabalho, na nossa atividade produtiva, né? Na nossa cadeia de produção, certo? Então, entrando aqui na consideração inicial, nós temos que a sustentabilidade é uma preocupação crescente, né? Uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados em consequência da ação humana. Os recursos naturais estão ameaçados em consequência da ação humana. E estão se acabando também, por conta da nossa ação, por conta das atividades industriais, tá? São cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza. Mas nós precisamos de indústrias, nós precisamos de uma cadeia produtiva, nós precisamos de um processo produtivo, porque desse processo produtivo, dessa cadeia produtiva, nós temos o quê? Nós temos que mobilizar, movimentar a economia. Isso gera renda, gera emprego, não é verdade? Então, tudo bem. Como é que a gente precisa de um recurso, precisa do meio ambiente, precisamos explorar e não cuidamos dele? Né? É como se você tivesse aqui um objeto, é como se, pronto, a sua vida. Você precisa viver. Né? Você faz projetos de vida, você faz planos de vida. E eu falo aqui, vamos colocar a nossa vida como a nossa empresa, como a nossa indústria. Então, eu quero viver, eu quero cumprir o meu plano de vida, eu tenho um objetivo na vida, eu quero constituir, por exemplo, eu quero me formar em tal curso, eu quero trabalhar, eu quero passar num concurso, eu quero constituir uma família, tá. Mas você cuida do seu ambiente? Você cuida de você cuida da sua vida, você cuida da sua saúde? Pois é a mesma coisa aqui. Nós exploramos os recursos naturais, certo? Nós exploramos os recursos naturais, mas temos que cuidar. Beleza? Tá ok? Então, são cada vez mais evidentes os impactos negativos que o ser humano, né, provoca e a poluição, a destruição de habitats, o acúmulo de resíduos sólidos e a diminuição rápida da biodiversidade são apenas alguns dos exemplos dos problemas ambientais gerados pela ação do homem na atualidade. Certo? Bom, e aí a gente entra falando da sustentabilidade. Uma das palavras mais utilizadas atualmente
para falar de meio ambiente e dos impactos negativos causados pelo homem é essa palavra sustentabilidade. É um termo que possui o mais variado significado nas mais diferentes áreas. Na área da biologia, na área das ciências biológicas, por exemplo, a sustentabilidade está relacionada com a capacidade que o ecossistema tem de se recuperar das agressões do homem e até mesmo do próprio ambiente. Ou seja, o ecossistema, ele se recupera sozinho. Ele não vai precisar do homem, do manejo do homem para recuperar algo. Né? Então, ele é sustentável. O ecossistema é sustentável, que ele está sempre se recuperando das agressões que ele sofre, causada pelo homem. Tá? A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento. Olha aí. Sustentabilidade usada em conjunto com a palavra desenvolvimento. E é nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. De uma maneira geral, nós podemos falar que a sustentabilidade é a capacidade o quê? Capacidade de manter-se. Tá? Bom, e quando utilizamos os recursos naturais de maneira sustentável, utilizar os recursos naturais de maneira sustentável. Como é? Como é que eu vou utilizar esses recursos? Como é que eu vou utilizar a água, que é um recurso natural, de maneira sustentável? Como é que eu vou utilizar o solo de uma maneira sustentável? Para que não se esgote facilmente e rapidamente. Quando a gente fala isso, né, utilizar os recursos naturais de maneira sustentável, um dos exemplos é fazer sistemas de reuso da água. Né? Quem aí tem máquina de lavar em casa? Quem tem máquina de lavar em casa vai saber do que eu estou falando. Né? Quando você está lavando, né, a roupa, aí tem aquela água, né, que sai escorrendo quando vai enxaguar, né? Aquela água ali pode ser reutilizada, gente. Aquela água pode ser reutilizada. Sabe como? Aquela água, por mais que a pessoa fale assim, mas essa água está suja, está lavando roupa. Muitas vezes a roupa nem está suja, só está suada. Tem isso também. Então, muita gente pega essa água e vai lavar um banheiro. Coloca um cano, uma instalação de cano para encher baldes. Né? Aquela água já tem sabão. O que você vai adicionar mais um pouquinho ao balde é mais um pouquinho de água e mais um pouquinho de sabão ou água sanitária. Não sei como é lavado o banheiro ou cozinha da casa de vocês. Mas pode ser reutilizado. É melhor do que você vai enxaguar a roupa, aí fica aquele chororó de água, aquela água escorrendo ali no seu quintal, né? Certo? E aí, quando você for lavar o banheiro, gasta mais água. Reutiliza. Certo? Eu posso muito bem dizer aqui que você pode pegar essa água, né, e pode jogar em algumas plantas. Aí algumas pessoas podem dizer assim, professora, mas tem sabão, vai matar as plantas. Mata não. Vá por mim, não mata. Tá? Beleza? Bom, percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca, olha aí, desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca escassez ou esgotamento de recursos e permite que estes atendam às necessidades das futuras gerações e também às nossas. Certo? Bom, é importante também discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, porque a cada dia mais os problemas ambientais estão afetando a qualidade de vida do homem.
problemas ambientais afetando a qualidade de vida do homem. Como assim, professora? Olha aí, Muricy dos Portelas, boa tarde. Erlane Silva, Muricy dos Portela, mediador professor Samuel Moraes. Escola Laide de Itainópolis, aluna Daniela Carvalho, presente. Seja bem-vinda, Daniela. Gente, vai escrevendo aí, aos poucos eu vou lendo, viu? Que a professora se empolga aqui na aula e depois vai ver aí quem está chegando para desejar uma excelente tarde, certo? Muitos se perguntam assim, problemas ambientais afetam a qualidade de vida? Afeta, tá? Vamos supor que você mora numa comunidade, né, onde não tem nenhum barulho de construção civil, onde nada está sendo construído, onde não tem prédios sendo construídos, onde não tem indústria, atividade industrial, e de repente, de um dia para a noite, começa, próximo à sua comunidade, né, uma atividade industrial. Na atividade industrial, antes de iniciar, nós sabemos que vai ser feita a construção da indústria. Não é verdade? Vai ser feita todas aquelas operações, né? E aí começa o quê? Poeira. Agentes físicos, né? E aí aquela população, aquela comunidade começa a reclamar da poeira, daquele ar denso, daquele ar pesado, daquela fumaça que está sendo gerada na indústria, né? Adalto, boa tarde. Lara Ravena, boa tarde. Então, o que acontece aqui que vai afetar o quê? A qualidade de vida dessa comunidade, a qualidade de vida dessas pessoas. Vamos supor, né, que no bairro onde você mora há muito tempo nesse bairro, há anos nesse bairro, e a maioria das pessoas desse bairro são idosos. Né? Vamos supor. E, olha só, o problema ambiental que eu falo aqui não é só a questão dos recursos naturais, vamos falar como um todo. Tá? E aí, de repente, vão construir um bar próximo à sua casa, né? Aí constrói um bar, aquele barulho a noite todinha, né? Aí tem o quê? Né? A lei do silêncio, né, gente? Não temos a lei do silêncio que está incluída nessa questão ambiental. Quando eu falo dos problemas ambientais, afeta a qualidade de vida, né? A coleta de lixo de forma incorreta daqueles funcionários, né, aqueles colaboradores que estão ali coletando lixo ali na sua rua, sem luva, sem equipamento de proteção individual, sem máscara, sem óleo, sem óculos, né? Vai afetar a qualidade de vida. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Usar o solo, né, contaminar o solo para fazer pesquisas e depois deixar o solo lá contaminado, né, afeta a qualidade de vida. Quando eu falo isso, porque existem várias áreas e várias pesquisas que são realizadas onde contamina o solo para saber o efeito daquele contaminante no solo, até onde aquele contaminante, até que camada do solo vai atingir aquele contaminante, e depois que faz a pesquisa, deixa o solo lá. Não faz algo para recuperar ou para descontaminar o solo. Isso acontece. Então, são atividades que podem trazer, sim, uma péssima qualidade de vida. Tá? É comum, por exemplo, vermos nos jornais e em sites na internet a falta de água, né, e o racionamento de energia em vários locais do Brasil. Isso não é consequência apenas de má administração. Né? Falta de água e racionamento de energia não é consequência apenas de uma má administração do governo, ocorrendo também em razão do uso irracional e excessivo do que nos é oferecido. Gente, não tem quem bote na minha cabeça que há uma necessidade de algumas pessoas de lavar a calçada. Tem pessoas que pegam e lavam calçada, gente.
Liga a mangueira a tarde toda ou o dia todo para lavar a calçada. Lavar, que eu digo, não é só molhar, não. Pega o sabão e lava. Eu já vi. Não há necessidade. Aí eu falando isso, boa tarde, Theo. Eu falando isso em outras aulas, em outras turmas, aí um aluno falou o seguinte, professora, mas no quintal da minha casa junta muito lodo. Né? Junta muito lodo. Beleza. Aquele lodo não precisa você ficar com a mangueira ligada, não. Aquele lodo você pega uma espátulazinha, né, uma vassoura mesmo, e jogue superficialmente a água para tirar aquele excesso de lodo. O lodo vai se formar. Né? Mas para tirar o excesso não precisa você ficar lavando, botando água sanitária. Gente, tem gente que bota água sanitária, sabão em pó para lavar a calçada. Né? Olha aí o Adalto falando, eu reutilizo, jogo no banheiro, a água sai praticamente limpa. É desse jeito. Reutilização. Sistema de reuso de água. Né? Então, são pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente faz, essa questão de racionar energia. Não sei se acontece aí no município de vocês, mas muitas vezes a gente recebe, né, em grupos de WhatsApp, né, ou na televisão sai a propaganda assim, dizendo o seguinte, né, dia tal do mês tal, por exemplo, vamos supor que hoje é dia 25, né? Né, José? Dia 25 de agosto, né, o fornecimento de água ou fornecimento de energia nos bairros tal, serão interrompidos, né? Aí por algum problema em tantas horas. A água só vai voltar, né, no final da tarde às 18 horas. Muitos grupos de WhatsApp a gente recebe isso e muitos avisos como esse a gente recebe. Eu não sei aí no município de vocês. Aí muita gente pensa que é uma má administração. Não é. Às vezes é um uso irracional e excessivo do que eles estão oferecendo. Então, eles vão fazer a parte dele. Eles vão fazer a manutenção em certos bairros. Né? O que acontece? Tem pessoas que simplesmente, dentro de casa, deixam tudo aceso, minha gente. É a sala, é o quarto, é a cozinha, é o quintal, é o terraço, é banheiro. Lâmpadas acesas, para quê? A pessoa sai da sala e vai beber água, sai acendendo tudo. Parece que tem medo de andar no escuro. Né? Ou então você dorme ali com o celular cai e a lâmpada do quarto acesa. Na casa da minha mãe, quando eu chegava lá, aí estava aceso o quarto da minha irmã, né? Aí eu disse, meu Deus, está acordada ainda, mas não, ela dormia de luz acesa. Né? Gente, eu não consigo dormir, nem com aquela luzinha do ar-condicionado, não tem a luzinha do ar-condicionado? Eu não consigo. Eu tenho que apagar, ou então, antigamente eu botava uma etiquetazinha, uma fitazinha, né, para cobrir, porque claridade para mim não. É para dormir, pois tem que ficar tudo no breu. Né? Certo? Deixar a luz de banheiro acesa, tudo bem, eu entendo. Né, eu entendo que tem, por exemplo, crianças que não dormem num quarto totalmente com a luz apagada, no escuro. Aí tem que acender, né, a luz do banheiro para ficar aquela claridade, certo? Isso aí eu entendo. Mas tem adultos que acende a luz do banheiro, deixa a luz do banheiro a noite todinha. Outra coisa também, a questão de racionamento de energia. Me expliquem por que ficar com a televisão ligada sem ninguém na sala. Deixar a televisão ligada. Aí a gente vai... Tem alguém aqui na sala? Não, eu estou ouvindo. Minha gente, vamos racionar energia. Né? A coisa está cara. Energia e água está caro. Está muito caro. Certo? Então, uso irracional e excessivo. Você trabalha num local, né, onde você chega no seu horário e está o ar-condicionado ligado. Aí você se pergunta, quem estava aqui no turno anterior? Por que é que não desligou? Não é porque você é funcionário da empresa e você não paga a energia da empresa que você trabalha, que você tem que deixar tudo ligado. Né?
Entrou no laboratório, ligou, saiu do laboratório. Tem laboratórios e locais de empresas que já tem um aviso. Ao sair, desligue as lâmpadas e desligue o ar-condicionado. Verifique as estufas. Tem assim. Mas mesmo assim tem aluno que esquece. Mesmo assim tem funcionário que esquece. Né? E isso causa um problema danado. Ok? O desenvolvimento sustentável necessita de quê? De planejamento e da participação de todas as esferas da população. E é necessário analisar cuidadosamente o quanto já gastamos de recursos, né, e quanto ainda nos resta. Olha só, quanto gastamos de recursos, o quanto vamos gastar, né, o quanto vamos gastar e o quanto ainda nos resta. Isso aqui a gente lembra de quê? Da contabilidade ambiental. Vamos exercer uma produção, vamos exercer uma atividade produtiva, nós estaremos gastando. Quais são os recursos naturais que vamos utilizar? Nós estaremos gastando. Para melhorar aquele recurso ou para recuperar aquele recurso, para que atenda a nossa necessidade. Então, entendam o seguinte, que o ser humano, ele quer utilizar, ele quer usar, mas não cuida. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema da gente falar assim, essa empresa é sustentável, trabalha com sustentabilidade. Esse profissional trabalha com sustentabilidade. É difícil, gente. Porque o ser humano, o próprio ser humano, aqui dentro, a maioria não entende isso. Se eu estou usando, né, eu tenho que cuidar. Se eu não quero que acabe aquele recurso, eu tenho que cuidar. Beleza? Tá? Olha aí o Theo falando que reutiliza as águas de pia e lavanderia para irrigar as plantas e jardins. Exatamente. Né? Esmeralda Santos, do Colégio Judite Alves, né, estão ligados no curso. Boa tarde. E Baixa Grande do Ribeiro, mais uma vez, falando que está dando ruído no som. Né? Mas aqui está ok, viu? Aqui está tudo ok. Bom, devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar. E seu uso consciente é fundamental para não comprometer a vida das futuras gerações. Recurso natural pode acabar. Tá? Aquela região de Gilboés. Quem é que conhece aí a região de Gilboés? Alguém conhece a região de Gilboés? Alguém conhece? Olha, se lava com frequência, o lodo do quintal já é um fator de umidade frequente na casa desse aluno. Alguém conhece aí, pessoal, Gilboés? As vossorocas de Gilboés, aquele solo, aquela área que está degradada, gente, ela foi bastante utilizada. Ela foi utilizada com excesso, né, que acabou. Acabou a fertilidade daquele solo. Aquele solo não é mais fértil. Porque o uso intenso, a exploração intensa, foi degradando. Né? Comprometeu a questão de que a comunidade poderia muito bem estar hoje, aquela comunidade, aquela população, utilizando aquela área que está degradada para fazer uma plantação, para produzir. Né? Mas utilizaram tanto de tal forma irracional e em excesso que acabou a fertilidade do solo. Então começou a degradação e hoje nós temos aí, né, as vossorocas, as chamadas vossorocas, que é um processo erosivo. Tá? Bom, dentro da sustentabilidade, nós temos a chamada responsabilidade ambiental. Né? De acordo com Takeshi e Tashizawa, em sua obra Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa, a responsabilidade social é o seguinte:
é o conjunto de atitudes, sendo que essas atitudes são individuais ou empresariais, voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Olha aí. Então, nós já sabemos e sempre estamos aprendendo, desde quando a gente começou a falar do tripé de sustentabilidade, né, que envolvia o aspecto econômico, aspecto social e aspecto ambiental, que quando a gente fala de sustentabilidade e fala de meio ambiente, todos são responsáveis. Temos a responsabilidade ambiental empresarial e a responsabilidade ambiental individual. Tá? Uma observação. Essas atitudes devem levar em conta o quê? O crescimento econômico ajustado, a proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo o quê? A sustentabilidade. E aí a gente fala da sustentabilidade ambiental e a gente vê a parte da legislação. A área legislativa, o setor legislativo, o que é que fala da responsabilidade ambiental? No Brasil, segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, olha só, todos nós, todo ser humano, todo indivíduo, todo cidadão. Professora, por que a senhora está botando isso aqui? Porque em provas podem aparecer isso aqui, né? O ser humano tem direito ao meio ambiente, ou o indivíduo tem direito ao meio ambiente, ou então o cidadão tem direito ao meio ambiente. Pode aparecer isso, tá? Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de quê? De defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O Theo falando, a conscientização de preservação do meio ambiente ainda deixa a desejar por muitas pessoas. Exatamente. Né? Mas olha só, deixa a desejar. A gente tem o direito de usar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Um ambiente ecologicamente equilibrado que possa nos atender no aspecto ambiental, econômico e social, e a gente não preserva. A gente não preserva algo que a gente tem direito. Né? É intrigante isso, infelizmente. É como se fosse um abuso. Né? O ser humano, o indivíduo, abusa do direito que tem. Não é verdade? Aí depois está reclamando. Né? Depois vem a reclamação. Bom, ainda sobre a legislação, os governos criaram uma legislação específica para articular as atividades sociais e econômicas com o devido respeito ao meio ambiente. Quando a gente fala dos governos criaram, gente, é porque nós temos a legislação ambiental. Por exemplo, você quer procurar algo, pesquisar algo sobre o meio ambiente. Você coloca lá no Google, legislação ambiental PDF. Vai aparecer a legislação ambiental. E vai aparecer também, pessoal, as resoluções CONAMA. Gente, a resolução CONAMA, se você bota lá resoluções CONAMA, vai abrir todas as resoluções, ou então vai abrir o livro que tem da resolução CONAMA. O Adalto, eu acho que tem conhecimento disso, né? Eu tenho certeza que o Adalto tem conhecimento desse livro das resoluções CONAMA. Tá? Então, ali não tem porquê, gente. Você vai exercer uma atividade, um empreendedor, um empresário, um profissional vai exercer uma atividade produtiva, ele tem que ter o conhecimento.
no mínimo, dessa questão ambiental da atividade que ele vai desenvolver. Então, se você desenvolve, cria, constitui uma empresa onde vai gerar, por exemplo, algum resíduo, se informe sobre aquele resíduo gerado. Se informe como você vai destinar e dispor este resíduo para que não traga um impacto ambiental negativo. Para que você dê segurança para a sua empresa, né? E para os colaboradores. Porque se sua empresa, você constitui uma empresa onde gera algo, onde causa um impacto negativo, né? Não só para a sua empresa, saibam disso. Quando a sua empresa gera um impacto negativo, não é só para a sua empresa nem para os colaboradores, é para a sociedade como um todo. Certo? Por isso a gente fala de responsabilidade ambiental. Por exemplo, se uma empresa fosse instalar numa determinada região ou expandir as suas necessidades, as suas atividades, onde já está instalada, deverá cumprir os dispositivos legais que tratam da proteção ao meio ambiente. A primeira coisa que a empresa vai ter que ter é um alvará de funcionamento. E para ter um alvará de funcionamento, os órgãos ambientais eles estão exigindo a LP, LI e LO. O que é isso? São as licenças. As licenças ambientais, que é a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação. Tá? Então, a empresa vai ter que cumprir com esses dispositivos legais. Além disso, ainda tem a questão da atividade. Qual é a atividade que vai desenvolver? Pois na resolução CONAMA, as resoluções CONAMA têm as atividades. Tem a legislação que se enquadra em cada atividade. Certo? Órgão fiscalizador. Nós temos um órgão nacional e regional. Tá? Maria do Socorro Freire de Abreu, boa tarde, seja bem-vinda. Carlúcia, seja bem-vinda. Nós temos um órgão fiscalizador nacional e regional, tá? Que é o IBAMA. Vocês já ouviram falar do IBAMA, né? Já conhecem esse Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Então, qual é a missão deste órgão ambiental? O órgão fiscalizador é um órgão ambiental, ele é um órgão ambiental fiscalizador. Qual é a missão do IBAMA? A missão é proteger a natureza, né, garantindo a qualidade ambiental e a sustentabilidade no uso dos seus recursos naturais. O IBAMA executa o controle e fiscalização ambiental nos âmbitos nacional e regional por meio de ações concretas. Pessoal, quando eu trabalhei na indústria de açúcar e álcool no Maranhão, né, devido à denúncia que teve os próprios funcionários, a gente descobriu depois, os próprios funcionários fizeram a denúncia. Né? Olha só, certo? Então, depois da denúncia que teve, a denúncia chegou ao órgão, à Secretaria de Meio Ambiente do município. A Secretaria de Meio Ambiente do município viu que aquela denúncia, né, apesar de abranger algumas ações da secretaria, mas já viu que era de grande porte a denúncia, tá? Era uma coisa muito mais séria. E aí a Secretaria de Meio Ambiente lá do município levou o caso para a Secretaria de Meio Ambiente de São Luís, tá? E a secretaria foi e levou o caso para o IBAMA. Quem chegou lá, né? E eles não chegam avisando, não. Tá? Quem chegou lá na porta da indústria foi o IBAMA, gente. Carros e carros do IBAMA saíram de São Luís, foram até esse municípiozinho do Maranhão. Né? E quando chega na sua empresa algum órgão fiscalizador, algum órgão ambiental fiscalizador, você não pode impedir a entrada.
Porque se você impedir a entrada, o funcionário que impede a entrada, o funcionário é preso. Ele pode ser preso, tá? Maria de Jesus, trabalhei, Maria de Jesus. Me formei em 1990, me formei em 2009, de 2009 eu não parei, né? De 2009 eu saí do Piauí, me formei e saí do Piauí, né? E fui trabalhar. E trabalhei nessa área ambiental durante muito tempo, né? Depois eu vim para a docência e hoje estou aqui com vocês, né? Contando casos, experiências, tá? Para que vocês fiquem ligados e caso passem por situações como essa na área de técnico em serviços jurídicos, vocês já saberão como agir, beleza? Bom, e o IBAMA chegou lá, gente, e foi impedido de entrar. O funcionário não queria deixar entrar, mas o IBAMA tem que entrar. Então foi feita uma denúncia, o IBAMA chegou lá e simplesmente acabou com a atividade, suspendeu a atividade da indústria. E esse caso dessa indústria, eu já contei para vocês outras coisas em relação também à ética, né, de alguns funcionários, certo? Então, foi uma empresa onde eu aprendi muito, tanto nessa questão aqui de responsabilidade ambiental, de leis, né, a legislação ambiental, quanto civil, tá? E quanto também a ética profissional e a ética organizacional. Então, eu sempre trago esses exemplos para que a gente possa ficar, né, ligado e aprender mais. Bom, quando se fala da responsabilidade ambiental individual, é a responsabilidade de cada indivíduo. É a sua responsabilidade, Maria de Jesus. É a responsabilidade da Maria de Socorro. É a responsabilidade do Theo, da Carlúcia, do Adalto. É a responsabilidade individual. É a minha responsabilidade. É aquela tal coisa. O que eu estou fazendo que está impactando o meu ambiente como profissional? O que eu estou fazendo para mudar, né? Para evitar um impacto, né? Então, qual é a minha responsabilidade nisso? Certo? Então, olha só, ações pessoais de voluntariado e de contribuição em causas ambientais, até questões cotidianas, como o descarte apropriado do lixo. Como é que você separa o seu lixo? Você bota tudo junto? Você identifica seu lixo como? É lógico, gente, que é muito difícil, por exemplo, um bairro, né? Nós sabemos que tem uma lei sobre resíduos sólidos, né? Então, é muito difícil uma pessoa ali no bairro da sua casa pegar o lixo e separar o lixo de forma ambientalmente correta. Por quê? Não fomos educados. Não tivemos uma base na nossa educação para ensinar isso. Quando eu falo isso da base da nossa educação para ensinar isso, é porque se nós tivéssemos sido educados desde pequenininhos, né, a fazer essa questão de descartar corretamente o lixo, né, trabalhar com a educação ambiental, muita coisa seria evitada. Não teríamos vários desastres ambientais. A gente não tinha muita contaminação por conta de lixo, né? Theo, por aqui, se a gente denunciar, corre o risco de vida. Corre. Vou já falar aí uma coisa sobre isso, viu, Theo? Hoje, até para um banco aprovar um financiamento para fazer caixas de abelha, exige licenciamento ambiental. Exige. As cooperativas do ramo agropecuário, do ramo agrícola, Adalto, elas têm que apresentar licenciamento. E antes não era assim, mas hoje já estão, né, pedindo aí o licenciamento, né? Aqui, olha aí a questão do Theo. Aqui a gente denunciar corre o risco de vida. Corre. Né? E não digo muito aí não, viu, Theo? Não vai muito longe da realidade daqui, não. Né? Nós sabemos nacionalmente casos onde existem denúncias, né, que quem denunciou corre risco de vida, fiscais correm risco de vida quando chegam em grandes empresas para multar, né, correm riscos de vida. Pessoas que trabalham nessa área ambiental, né, correm muito risco de vida.
Não digo quem está ali fazendo atividade, até o profissional, um analista ambiental, um fiscal ambiental, né? Um guarda municipal ambiental, né? Sofre risco, né? Corre um risco. Então, é uma área perigosa, né? Eu tenho vários amigos advogados que eu sempre converso com eles em relação a essa área ambiental. E uma vez eu perguntei, né? Vocês nunca escolheram essa área ambiental? E eles disseram, Deus me livre. E nessa área ambiental é perigosa, né? Não é fácil, não. É uma área muito bonita, né? É interessante. Você aprende muita coisa, porque quando você está estudando direito ambiental, né, você vê também, dentro de direito ambiental, a questão civil, a questão constitucional, a questão penal, criminal. Então, você vê como um todo, né? Theo, e o pior que crimes ambientais acontecem aqui diante dos nossos olhos. Infelizmente, os autores são aqueles que deveriam cobrir essas ações. Exatamente. Né? Theo, e assim os alunos também, os alunos aí. Quando eu fazia o mestrado, eu tive que trabalhar com um resíduo industrial. Eu tinha que testar o resíduo industrial na plantação de feijão, né, numa área. E aí esse resíduo industrial era o lodo de curtume, né? Olha só, para saber a quantidade de metal pesado desse resíduo, porque tinha metal pesado, né? Para vocês terem uma ideia, para eu coletar esse resíduo na empresa, foi complicado. Por quê? Porque até a cultura empresarial do dono ficou desconfiado, né? Será que isso aqui não é alguma fiscalização? Então, quando eu ia coletar, pessoal, ou eu, ou então a equipe de alunos, ou então o próprio orientador chegava lá para coletar, sempre tinha um problema, né? Porque achavam que ele estava, né, ali para fiscalizar ou tirar foto. Então, ele era, né, fiscalizado, o professor era simplesmente como funcionário. A gente entrava lá com vários funcionários seguindo. Para onde a gente ia com o resíduo, tinha um funcionário olhando a gente, fiscalizando a gente, né? E logo depois, ou não sei se foi antes ou depois, eu começar a minha pesquisa, quando eu fiz o mestrado, teve uma fiscalização nessa empresa. E os fiscais não entraram, né? E os fiscais falaram, olha, vocês não podem impedir, fiscal da secretaria, o órgão aqui estadual, foi lá, né, multar ou ver como era a atividade e simplesmente, né, eles não colocaram, não deixaram entrar e disseram, olha, vocês podem ser presos. Ninguém foi preso, né? Então, envolve questões políticas, né? Envolve questões empresariais, né? Empresários também podem estar ganhando alguma coisa nesses casos aí, né? Não, eu não tive mais profissão que a Barbie, não, né? Eu só exerci minha profissão de agrônoma mesmo e agora de docente, né? A Barbie tem muitas profissões, né? Objetivo principal: as pessoas agirem de maneira a proteger o ambiente, né? Assegurando o bom uso dos recursos naturais disponíveis. Pessoa agir de maneira a proteger o ambiente. Tenho certeza que tem muitos aí que trabalham. Não sei se com atividade produtiva, não sei se alguma cadeia produtiva, alguma produção. Mas o que é que vocês fazem para proteger o ambiente? Né? Olha aí o Theo falando, em suma, a impunidade predomina, né, nesse aspecto. Exatamente. Pronto. Theo, você uma vez falou que trabalha com produção de adubo, certo? Vamos lá. Olha, gente, essa interação aqui do Theo, porque o Theo uma vez falou que fazia produção de adubo e fertilizante, né? Ou seja, você produz algo. Então, o que é que você faz
na sua atividade para proteger o meio ambiente ou a sua atividade, né, não impacta tanto o meio ambiente? O que é que você acha? Você acha que a sua atividade, em algum aspecto, em algum ponto, em algum momento, ela impacta o meio ambiente? Samuel, nem as escolas e faculdades não têm um projeto de conscientização sobre a questão ambiental. E vocês sabia, Samuel, que teve uma época, uma lei, onde todas as escolas deveriam ter na sua grade curricular a disciplina de educação ambiental? Né? Quando saiu isso, gente, eu fiquei maravilhada. Eu disse, agora o negócio vai. Né? Agora vai dar certo. Mas nenhum colégio botou, nem instituição botou, nem faculdade não botou. Né? Olha aí, a atividade que o TEL exerce não causa nenhum impacto ambiental. Né? Ele já reutiliza algo que já foi produzido, no caso de adubo orgânico, né? Onde ele reutiliza o quê? Restos de alimentos. Me corrija se eu estiver errada, viu, TEL? Tá bom? Eu tenho certeza que ele reutiliza restos de alimentos. Certo? Então, não causa impacto ambiental. Bom, isso garante que as próximas gerações possam usufruir dos mesmos recursos e tenham bem-estar vivendo no planeta. Tá? Olha aí. Ao contrário, tudo é feito com material natural. Beleza. Nada de copos descartáveis. Infelizmente, ainda existem empresas que fazem o uso de copo descartável. Infelizmente. Né? Mas o que a gente tem que fazer é eliminar o uso desses copos ou qualquer tipo de material descartável. Quanto mais eles são utilizados, mais lixo gera. A questão da geração, do acúmulo, do aumento de lixo é simplesmente porque o tempo de degradação de um copo de plástico é muito, tá? É muito tempo. Então, demora a se degradar. Então, tudo que demora a se degradar e mesmo assim está sendo gerado, consumido, vai acumular. Vai acumular e aquilo ali não é bom, tá? Olha aí, Samuel, quanto papel uma escola produz, uma universidade? Exatamente. Né? E é um resíduo comum. Né? Pode ser reutilizado o papel, certo? Pode ser reciclado. Né? Mas ninguém pensa, tem projetos. Então, é a mesma coisa também, Samuel, sabe de quê? Né? Tem laboratórios que, quando sobra reagentes, né, tem uma empresa que recolhe. E quando não recolhe, que fica acumulado? Né? E vidros quebrados, que tem que recolher e simplesmente botam dentro de uma caixa e botam do lado de fora do laboratório e ali passa anos. O papelão pega chuva, pega sol, se rasga e continua o vidro lá dentro. Cadê a responsabilidade, né, da própria instituição? Não tem. Tá? Porque tem que ter a responsabilidade ambiental. Certo? Economize água e energia elétrica. Utilize os recursos naturais com sabedoria. Então, nenhum tipo de recurso é infinito. Então, nada de ficar tempo demais no banho, deixar a torneira aberta sem necessidade, manter luz acesa enquanto não estiver usando, deixar plugados, né, na rede elétrica tomada de equipamentos que não estão sendo utilizados. Né? O TEL eu reciclo, reutilizo e dou destino a todo tipo de resíduo. Que maravilha, TEL. Muito bom isso aí. E é bom também você dar o exemplo. Né? Quer uma dica? Tem rede social? Faz uma rede social sobre isso, TEL. Tá? É uma dica. Tá? E quando começar a rede social falando sobre isso, pode ter certeza que você terá a professora Iuna como seguidora. Tá? Ok? Olha só. Pessoal, para que demorar no banho? Tudo bem, mas olha só. Tudo bem que a gente tem que banhar. Tudo bem que a gente tem que banhar. Agora, você entra no chuveiro. Né? Você deixa o chuveiro ligado, vai passar o sabonete e o chuveiro ligado.
vai lavar o cabelo e o chuveiro ligado. Gente, fica aquele chorororororó ali, é só para de quem tá passando lá de fora do banheiro dizer, eita, banho demorado, né? Gente, desliga. Molhou o cabelo para botar o shampoo, desliga o chuveiro e vai botar o shampoo, né? Depois tira, liga de novo, tira, porque para ficar o chuveiro ligado, tem gente que lava a louça com a torneira aberta. Abre a torneira, está ensaboando debaixo da torneira, né? E a torneira ali ligada, e se ensaboando, desliga, molha, ensaboa. Olha a professora ensinando aqui, né? Coisas tão simples, eu tenho certeza que vocês sabem. Né? Ensaboa, depois tira o resíduo, depois tira o sabão. Né? Tá escovando o dente? Mesma coisa. Torneira ligada, escovando o dente. Né? Escova o dente, depois, né, você liga, tira ali a parte de tudo. Campo largo. Tá com dúvida? Pode dizer a dúvida, tá? Que a gente tira aqui já já, certo? Deixar carregador, além de correr um risco, né, que mostra na televisão aí vários incêndios causados por carregadores na tomada, né, sem estar carregando o celular, né? Gente, vocês já pegaram um choquezinho daquele carregador quando está carregando e você sem o celular? Eu já peguei um choquezinho, né? Não sei se vocês já pegaram. O nosso diretor de imagem já falou aqui que já pegou um choque por conta disso, né? Então, evita até acidente, certo? Consuma de forma consciente. Antes de comprar diversas tralhas e tendências tecnológicas, sempre se pergunte, eu realmente preciso disso? Eu preciso comprar? Né? Terá utilidade para mim e para minha família? Preciso comprar isso agora? Veja isso, você vai economizar. Tá? Deixe seu carro em casa. Para quem tem carro, se o trabalho for próximo, né, deixe o carro em casa, vai caminhando. Né? Utilize mais vezes o transporte público, ou então vá andando, ou então vá de bicicleta. Conheço muitas pessoas, né, que tiram um dia, deixa o carro em casa e vai de bicicleta. Comece a caminhar, isso faz bem para a saúde. Vai conseguir ver as coisas que passam despercebidas, aproveitar para movimentar o corpo e diminuir o sedentarismo. Né? Agora, tem pessoas... Agora, por quê? Ah, professor, o que é que tem a ver deixar o carro em casa? Queima de combustível. Você diminui. Em São Paulo tinha o rodízio, né? Em São Paulo, devido a toda a poluição atmosférica, aquele ar, né, denso, gente. Aquela fumaça preta, quantidade de veículos, então eles fizeram rodízio. Né? Tinha pessoas que não... Aquele carro, aquela terminação daquela placa não saía naquele dia. Tá? Tem casas, tem famílias que têm 5, 7 carros em casa e simplesmente usam os 7 carros no dia. Para quê? Dá carona para um. Não precisa. Né? Tem gente que sai de casa, olha só, o supermercado, ou a padaria. A padaria é do outro lado da avenida. A padaria é bem no fundo da sua casa. Pois tem gente que sai da casa de carro, dá a volta para ir na padaria e depois volta. Aí, além de gastar com combustível, né, ainda está queimando o combustível. Certo? Vai sair no seu carro, está no local, estaciona e precisa ir numa loja bem assim na frente do outro lado, né? Atravessa, certo? A questão em São Paulo não foi ecológica e sim demográfica, mas teve em São Paulo a questão ambiental. Né? Viu, Theo? Teve a questão demográfica e teve a questão ambiental, onde estava naquela época falando sobre a camada de ozônio, a preocupação com as indústrias naquela região do interior de São Paulo,
né? Naquela região onde tem muitas indústrias, certo? E a geração daquele ar onde estava causando muito problema de saúde, muito problema respiratório. Se você procurar essa matéria, você encontra, tá? E teve outras cidades também que fizeram a mesma coisa. Ok? Reutilize folhas de papel. Olha aí o Samuel que falou, foi o Samuel, né, que falou da questão do papel. Olha aí, Samuel. Trabalho escolar que você imprime no ano passado, está guardado no armário, acumulando poeira. Né? Relatório que o chefe fez, né? Mas não precisa mais. Tudo isso pode ser reutilizado. Usar o verso da folha. Eu uso versos da folha, gente, para fazer borrão, para fazer cálculo. Certo? Imprimir nos dois lados da folha. Utilizar verso para imprimir coisas que não são tão importantes. Né? Certo? Se fosse ambiental, eles teriam que parar com o Batão. Não, eles não pararam com o Batão. Foi ambiental, Theo. Tá? A questão foi na época que causou vários problemas. Olha, terminou a nossa aula e já já a gente volta. Causou vários problemas de saúde na população. Tá? Já já a gente volta.